Oi, meus lindos, tudo bom com vocês? Então, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem um like e se inscrever no canal, hein? Não pode esquecer. Então, o que a gente vai aprender hoje, Maria? Hoje nós vamos aprender das diferentes fontes em história, né? Ah, mas quantas existem? Eu acho que são 5. Não, eu tenho certeza. São 5 fontes diferentes. Então, vamos conhecer a primeira? Então, a primeira é a fonte oral. O que elas são, né? Fontes orais são informações que são passadas de pessoas para pessoas por meio da fala. Isso inclui histórias, relatos, lendas e tradições que as pessoas contam uma das outras. Nós temos diferentes exemplos. Vou dar aqui 2 para vocês. A primeira é a conversa entre avós e netos sobre como era a vida de antigamente. Histórias contadas em comunidade sobre eventos importantes. Por exemplo, eu estou falando aqui com a minha avó, né? Neto. Então eu tô falando aqui com a minha avó sobre algo que acontecia e ela tá me contando. Isso é um tipo de fonte oral, pois você está conversando, né? Eu posso dizer assim. Nós vamos ver por que elas são importantes. Elas são importantes pois ajudam a preservar a cultura e a memória de um povo, passando conhecimentos e experiências de gerações em gerações. Entenderam? Então, esse foi as fontes orais. Então, por que elas são importantes? Elas ajudam a preservar a cultura e a memória de um povo, transmitindo de gerações em gerações. As fontes das culturas materiais. O que elas são? Fontes da cultura material se referem a objetos, ferramentas e coisas feitas pela mão humana, que mostram como as pessoas viviam no passado. Por exemplo, utensílios de cozinhas antigos, como panelas ou pratos, roupas, móveis ou brinquedos que as pessoas usavam nas épocas passadas. Por exemplo, se eu estou aqui com um celular de 1900, foi um vestígio deixado por alguém. Então, eu estou aqui analisando, realmente vai ser uma fonte de cultura material. Não, gente, pois ela tem que ser antiga mesmo. Não que não seja antiga, né? Enfim. Por que elas são importantes? Esses objetos, né, que são da cultura material, nos ajudam a entender o cotidiano de pessoas e como elas se relacionavam com o mundo ao seu redor. Ou seja, por exemplo, eu posso mostrar sabe aqueles vasos feitos pelos comerciantes, essas coisas? Então, se elas foram deixadas, elas são vestígios deixados pelos outros. O que são fontes, gente? Fontes históricas, só para ressaltar aqui. Fontes históricas são vestígios deixados pela humanidade para que possam ser estudados hoje em dia. Aí, voltando para cá. As fontes de cultura material são importantes, pois os objetos nos ajudam a entender o cotidiano das pessoas e como elas se relacionam com o mundo ao seu redor. Entenderam? Objetos deixados pela antiguidade que hoje em dia podem relacionar com o mundo ao redor, cotidiano das pessoas, de antigamente. As fontes visuais. O que são as fontes visuais? As fontes visuais são imagens, fotos ou qualquer representação gráfica que nos mostra algo. Elas nos ajudam a ver como eram as coisas em diferentes tempos ou lugares. A gente tem como exemplo fotografias antigas da cidade ou pessoas, pinturas ou desenhos que retratavam eventos históricos. Por exemplo, alguém pode ter pintado vários quadros antigamente que representavam, por exemplo, momentos que ocorriam a religião, que ocorriam eventos ou fotos de uma família, pode ser também. Por que elas são importantes? As fontes visuais permitem que a gente visualize de olhar,
e compreende melhor o passado, ajudando a contar histórias de uma maneira mais rica. Uma maneira mais fácil de entender o passado é olhando para as pinturas e desenhos, que você olha normalmente, dependendo de que for o desenho, a gente olha e entende o que está acontecendo naquele local. Agora vamos para o quarto. O quarto são as fontes audiovisuais, o que são, né, as fontes audiovisuais? As fontes audiovisuais combinam som e imagem. São materiais que podem ser vistos e ouvidos ao mesmo tempo. Por exemplo, posso falar assim que antigamente poderia acabar não existindo fontes audiovisuais, porque a gente não tinha câmeras que conseguiam captar a voz e a imagem ao mesmo tempo. Então a gente pode ver aqui que elas combinavam o som, né, da imagem, que podem ser, imagem mais som. Áudio é de áudio, de som, e visual é de ver. Tipo uma imagem. Você ouve e vê. Nós temos exemplos, documentários sobre eventos históricos, filmes ou vídeos educativos. Por que eles são importantes? Eles são importantes pois essas fontes tornam o aprendizado mais dinâmico e interessante, permitindo que os alunos vejam e ouçam informação ao mesmo tempo, que pode facilitar a compreensão, tá, gente? Aqui é a compreensão. Falta o... Foi, compreensão. Mas como assim, Maria? Por exemplo, você vai pesquisar na internet, no YouTube, por exemplo, vídeo sobre fontes audiovisuais, diferentes fontes, né? Que são fontes históricas. Vai aparecer um vídeo que pode ser mais educativo e mais fácil de você entender, né? Como estudar. Então, vamos para o outro aqui. O que são fontes escritas? Isso mesmo, a gente vai ver o que são fontes escritas. As fontes escritas são documentários e textos registrados em papéis ou digitalmente. Você pode ou escrever à mão ou escrever agora, né, no computador. Onde informações serão organizadas por palavras. Exemplos: livros de história, cartas antigas, jornais e revistas. Maria, mas por que são importantes as fontes escritas? As fontes escritas são importantes pois elas servem como registro permanecem do conhecimento humano, permitindo estudar eventos passados, ideias e culturas de forma detalhada. Por exemplo, Albert Einstein deixou, por exemplo, um plano de como ele ia criar as coisas dele, como ele ia escrever, como ele ia fazer. Então, ele planejou primeiro e guardou. Aquilo ali, hoje em dia, é uma fonte escrita, pois ele desenhou, escreveu, entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, se inscreve no canal, hein? Beijinhos!